escreveu Mateus. É Mateus capítulo 11, versículo 12. Tá ótimo, deixa assim mesmo, fundo, tá legal? Ele é grande. Isso. Se você sentir vontade, continua glorificando. Ele é fiel, louvado seja o teu nome, Jesus. Isso, graças a Deus. O Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 12. Eu creio, Rei da Glória. Aleluia, Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Grande, santo e poderoso. Graças ao Pai, Deus. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 12. Você acompanha aqui, eu vou sair do livro. Capítulo 11, versículo 12 diz assim: no Evangelho de Jesus que escreveu Mateus. E desde os dias de João Batista, ou desde os dias de João o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Vou ler novamente, isso é Jesus que está falando. Meu Deus. Versículo 12 do capítulo 11 diz: e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ou força, em outras traduções, ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Você pode dar uma salva de palmas? Graças a Oh, Espírito Santo de Deus, oh glória. Aleluia. Deus. Queridos, esse texto, ele nunca foi tão importante como é importante para os dias que vivemos. E, abre aspas aqui, eu quero pedir a tua atenção. Aleluia. A mídia, a sonoplastia, abre aspas novamente, deixa eu agradecer, gente. As meninas do gesto estão super. Meu Deus do céu. Agora gesto, teatro junto. Glória a Deus. Fecha aspas. Esse texto, irmãos, me dá a tua atenção. Aleluia. Não é da porta até aqui. Senão a gente perde o fio da meada e você não entende. Quem gosta de assistir filmes aqui? Imagina você pisca um pouquinho para o lado, 2, 3 segundos, ou 30 segundos, aí você depois fica perguntando a quem está assistindo o que é que está acontecendo, por que alguém foi lá, voltou. Se você perder algum detalhe, talvez você não entenda a mensagem. E é desta forma que o inimigo faz para roubar a mensagem que é pregada. Essa mensagem é uma mensagem bíblica de Deus, é Deus falando conosco. Eu creio que Deus vai falar com você, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Esse texto nunca foi tão importante como é importante nos dias de hoje. Jesus está dizendo desde os dias de João Batista, se apoderam do reino de Deus fazendo força ou violência. Ele está dizendo, é desta forma que se apodera do reino de Deus. Ele está dizendo, só é possível tomar o reino de Deus à força. E quando o texto aqui na tradução de João Almeida, atualizado, está dizendo, fazendo violência, é pondo força mesmo. É fazendo força. E na verdade o sentido da palavra aqui, fazendo violência ou força, é prevalecendo, perseverando, Aleluia. lutando. Glória a Jesus. A palavra força, irmãos, aqui traduzida espiritualmente, é não desistir Aleluia. de morar no céu, Glória a Deus. não desistir de lutar pela nossa salvação. Glória a Deus. O fazer força aqui, querido, é não voltar para trás, Aleluia. é perseverar. Glória a Jesus. Dentro Glória a desse Jesus. ponto primordial, a gente vai ministrar sobre alguns personagens bíblicos, e aí você vai entender de maneira mais minuciosa.
Por que é que Jesus usa essa palavra força ou violência para tomar o reino de Deus? Porque nós às vezes temos a errônea ou errôneo pensamento, ou fazemos uma conjectura que uma vez que levantamos as mãos e entregamos as nossas vidas para Jesus, já estamos salvos. Salvos hoje, salvos amanhã, salvos depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, e assim pensamos que somos salvos só porque já declaramos, verbalizamos que recebemos Jesus como nosso Salvador. Aleluia, Jesus. E erramos em talvez não entender que precisamos continuar lutando, fazendo força para continuarmos, querido, fazendo parte do povo que vai morar na glória. Fecha a introdução. Os dias, irmãos, são maus. O amor está se acabando. Na verdade, as pessoas elas não têm mais paciência umas com as outras, ou a maioria. Há uma dificuldade enorme de perdoar uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros. Há uma dificuldade de permanecer firme, querido, dia após dia. Sim ou não? É só eu que tenho essa dificuldade. Há uma dificuldade enorme de continuar dando frutos, de continuar abençoando, estendendo a mão, pagando bem, sendo que recebemos o mal. Nós temos uma dificuldade enorme de entender que ainda que alguém esteja desejando a nossa queda, não podemos desejar a mesma coisa. Nós temos hoje uma dificuldade enorme, querido, de entender que nós somos chamados, não, irmãos, para sermos e vivermos e caminharmos como caminham, mas para que possamos, irmãos, se tornarmos estas pessoas que Jesus espera que possamos. Que pessoas? Pessoas boas, sinceras, justas, pessoas amáveis, benignas, pessoas que dão bons frutos, pessoas que possuem uma torneirinha de água limpa e não uma torneirinha com água suja e limpa. Só é possível se tornar estas pessoas fazendo força. Sim ou não? Sim. Leia comigo, por favor, em Daniel capítulo 3, versículo 16. A gente vai fazer algumas leituras rápidas. Aleluia. Vamos chegar no meu objetivo. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, oh glória. O profeta Daniel, o capítulo é o 6, versículo 10. Oh glória. Aleluia, Jesus. Daniel 3, na verdade. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Glória. Isso, quem tem mais glória. Aleluia. Glória a Capítulo Deus. 3, versículo 16 ao 18. A Bíblia diz assim, olha. Meu Deus é forte. Responderam Eita glória. Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este assunto. Eita glória. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E se não livrar, ou se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro
que levantastes. Eita glória! Decisão. Oh, glória! Esses 3 homens, eles não eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. São 3 rapazes que são levados à Babilônia, estão cativos, são escravos de Nabucodonosor. Melhora só um pouquinho o volume para mim. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Junto com esses 3 rapazes, tem outro moço de nome Daniel. Pastora Márcia, a primeira coisa que a Babilônia faz com esses moços é tentar arrancar o nome deles, a identidade deles. Se eu pudesse parafrasear, a primeira coisa que o diabo quer fazer é arrancar, irmãos, o teu nome. Que nome? Filho de Deus, servo do Senhor, desanimando você, fazendo com que você não possa estar, irmãos, dia após dia na presença. Isto te faz perder a tua identidade. Glória. A Babilônia vai dizer: arranca o nome deles. Eles não se chamarão mais Daniel nem Misael. Não se chamará Azarias. Não, troca o nome deles. O nome deles não será Ananias, Misael, Azarias e Daniel. O de Daniel coloca Beltesazar. Ananias, Misael e Azarias coloca Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque é assim que a Babilônia vos chama. Aleluia. Já percebeu que quando alguém entra para o tráfico, a primeira coisa que o tráfico faz é mudar o nome dele? Se era Lucas, não se chama mais Lucas. É rato, é caveira, é besouro, é feijão. Primeira coisa que a Babilônia faz, esse mundo secular corrompido, é arrancar o nome que o teu Deus te deu. Agora deixa eu espiritualizar. Qual foi o nome que Deus te deu? Deus te deu um nome. Glória a Deus, eu creio. Talvez nem você sabe qual é o teu nome nessa noite. Além de filho, o teu nome é sacerdócio santo. Aleluia. Além de filho, o teu nome é nação eleita. Glória a Deus. Além de filho, o teu nome é embaixador da fé. Oh, glória. Além de filho, irmãos, o teu nome é chamado de geração Oh, eleita. aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Grande Deus, Santo de Glória a Israel. Jesus. Por que sacerdócio santo? Porque Deus te deu o poder de pregar para alguém que está no tráfico. E a palavra de Deus é poderosa para que ele possa sair de um estado de morte e passar para um estado de vida. Você pode pregar a palavra para alguém e esta palavra tem poder suficiente para trazer alguém em um nível de treva para a gloriosa luz, a presença do Todo. Glória a Deus. O teu nome, resumindo, é embaixador da fé. O nome do grupo de jovens é embaixador da fé. Lá no Japão tem uma embaixada lá no Japão tem uma embaixada brasileira. No Brasil tem uma embaixada japonesa. Você sabia que em cada país, dependendo do país, tem uma embaixada de outro país? Talvez a embaixada do Brasil nos Estados Unidos seja uma embaixada pequenininha, talvez o tamanho desse altar. Mas a partir do momento, pastora Márcia, que você pisa na embaixada brasileira, lá nos Estados Unidos, você está em solo brasileiro. Glória. Quando a Bíblia está dizendo,
Você é embaixador da fé, a Bíblia está dizendo, aonde você pisar, o reino te representa. Aonde você estiver, o reino entra com você. Seja no tráfico de drogas, seja na prisão, seja no hospital, embaixador da fé. Aonde você entrar, o teu Deus entra, o teu Deus pisa, Ele te protege. Quem está pegando? Quem está pegando a palavra e quem se sente embaixador da fé? É com você que Deus está falando, não? É com você que Deus está falando. É você que Deus quer usar como sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido, embaixador da fé e geração de Deus. Deus tem um nome para você. Ele não vai tirar o nome que a tua mãe já te deu. Por quê? O meu nome é André. Deus não tirou, mas acrescentou. Como pastor André? Talvez você esteja sentado, irmão, perto de alguém que Deus quer dar um novo nome. Na verdade, quer acrescentar. Talvez você está sentado perto de um rapaz chamado Mateus, Lucas, Gabriel, Yasmin, Vanessa, Magno, e Deus quer acrescentar um nome, quer chamar de diácono, quer chamar de presbítero, quer chamar de missionário, quer chamar de pastor. Se eu fosse você, eu já profetizava. Pega na mão do Michael e diga assim: a paz do Senhor, futuro presbítero Michael, tem mais coragem de profetizar? Olha lá assim, olha para Mateus e diga: Mateus, prazer, evangelista Mateus. Diga prazer. Diga prazer, missionária Solidade. Profetiza. Pega na mão do Guilherme, diga prazer, evangelista Guilherme. Deus, irmãos, tem um nome novo para você. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Se você não quiser, Deus não faz. Mas se você quiser, é só levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei falar, não tem teologia, não tem oratória, não fiz homilética nem hermenêutica, mas tem joelho para se dobrar no chão. Eu tenho vontade, Senhor. Eu quero te servir. E o resto Ele vai cumprir. Você não está pedindo para Deus falar? Então recebe. Pastor, eu não entendi, pastor. É comigo mesmo, é com você mesmo. Que se sente desprezível. Não, eu acho que você já se comparou com alguém. Talvez você ouviu alguém cantar aqui de maneira maravilhosa e você diz: meu Deus do céu, e eu? Fã, canto torto, raro. Não sirvo não. Talvez você conheça alguns pregadores Nutella do YouTube. E você pensa que está falando. Você pensa que nunca Deus vai te usar. Não, pastor, mas fala biblicamente porque eu acredito. Então levanta a mão que eu falo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Está escrito: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas desprezíveis deste mundo para aniquilar quem pensa que é alguma coisa. Lá vai Romanos capítulo 14, versículo 4. Paulo vai escrever, o Espírito Santo ministrando sobre ele. Ele vai dizer: quem és tu que julga o servo alheio para o teu próprio Senhor? Ele pode estar caindo hoje, mas amanhã, depois desse culto, o teu Deus pode pegar na mão dele e levantar. Cadê os cadelas de fogo? Você não gosta de
escolhi, está escolhido. Me prova, pastor, como assim escolheu, está escolhido? Até os pastores erram, não se escandaliza. Até profeta erra, pastor, como assim? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 que Samuel, profeta, era o profeta. Deus disse: vai na casa de Jessé, porque me provém ungir um rei entre os filhos de Jessé. Lá vai Samuel, encontra Eliabe. Ele vai dizer: meu Deus, Eliabe tem sapato bonito, o terno é bonito, é alto, é charmoso. Samuel vai dizer: está aí o rei de Israel. Deus vai bradar e vai dizer: Samuel, cala a boca, rapaz. Você só enxerga aquilo que teu olho vê, mas eu não. Eu chamo olhando para o coração, meu Deus, para o coração. Eu não escolho como o homem escolhe. Então para de frescura. Como assim, pastor? Quando alguém não te aprovar, não para. Quando alguém, irmão, se levantar dizendo a você: eu não creio em você, não acredito em você, não acho que você vai dar certo. Você tem Bíblia em casa? Tenha. Pega a Bíblia, levanta e diz: eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu fico com aquilo que está escrito. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer, irmãos, João capítulo 15, versículo 16. Jesus vai dizer: não sois vós, não sois vós, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Eu vos dei um nome. Então se levanta, varão, se levanta, varoa, e dá fruta em nome de Jesus. Jesus, eu vim pra cá dizer: papai, estou fraco. Peguei hoje de manhã, vou pregar à noite. Nem sentei para ouvir a palavra. A gente fica, irmãos, esperando força em nós mesmos. Mas na verdade a nossa força irmão, ela vem da graça. Porque quanto mais estamos fracos, é que estamos fortes. Quanto mais fraco, mais você está. Eu creio, glória. Aleluia! Glória a Deus! Eita, Jesus, tu és grande, glória! Oh, Espírito Santo, glória! Meu Deus! A Babilônia leva 4 rapazes para a Babilônia Meu Deus! e tenta trocar o nome deles. É assim que o inferno começa a tentar destruir você. Você está me ouvindo? Amém! O inferno começa dizendo para você que você não é. Eu vou repetir. Meu Deus, O inferno começa, irmãos, dizendo para você que você não pode, é indigno, que você não vai conseguir. eita, rei da glória! Mas aqueles que resistem às persuasões de Satanás, ele muda de estratégia. Glória! Eu vou repetir. Aleluia! Glória A a Deus! Babilônia tentou arrancar o ministério de Daniel. Teu nome não vai ser mais Daniel. O que significa Daniel? O Senhor é a minha força, Eita, o glória! meu escudo, Aleluia! a minha força. Glória a Deus! Colocaram Beltesazar, nomes pagãos. Deus Lua, Deus Mercúrio. Daniel disse: se vocês quisessem contaminar, vocês me contaminam. Eu não. A gente não vai tocar nas iguarias do mundo. Aleluia! A gente vai continuar servindo a Deus. Glória a Deus! Independente do que possam nos chamar. Vou repetir. A gente vai continuar firme. Independente das conjecturas do que acha. É verdade! O nosso nome Glória! é filho de Deus. Glória a Deus! E ponto. Acabou. Aleluia! Eles prosperam na Babilônia.
Daniel revela sonhos ocultos do rei Nabucodonosor e ganha prestígio. Eles se tornam homens de prestígio na Babilônia, respeitados. Quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus os prospera, os abençoa, os ajuda. Aleluia. Eles estão vencendo na Babilônia. Glória a Jesus. Porque não desistiram. Oh, glória. O Aleluia. problema é que Satanás também não desiste. Verdade. Por isso você não pode parar. Oh, glória. O inferno é uma estratégia. Nabucodonosor então constrói uma estátua gigantesca e um decreto é feito: quem não adorar a estátua, quando os instrumentos forem tocados, será lançado na fornalha. O inferno tem armadilhas preparadas para fazer você parar. Não estou te amedrontando, estou dizendo que o inferno não descansa. Então é bom você estar preparado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir: o inferno não descansa. Mas o povo que está se preparando, Aleluia. o povo que já está preparado, não será parado pelo inferno. A Bíblia diz que há uma multidão, reinos, povos, se reúnem para adorar a estátua que Nabucodonosor, irmãos, constrói. Entre a multidão, entre todos os povos, estão lá 3 homens que não se dobram. Você sabia que Deus não precisa de muita gente para fazer grandes coisas? Ele só precisa de 2 ou 3 que não se contaminam com esse reino caído. E a Bíblia diz que quando todos se prostram, é notório que 3 ficam de pé entre a multidão. Glória a Jesus. Ai, irmão, eu louvo a Deus que entre uma multidão que adultera, irmãos, que se mistura com o pecado, com a Babilônia, é possível ainda enxergar 2 ou 3 de pé, dizendo: a gente não vai se contaminar, a gente não vai se contaminar com a Babilônia. Aleluia, Jesus. Então Nabucodonosor sabe. E Nabucodonosor vai dizer: aquece a fornalha. Você conhece a história? Aquece a fornalha, toca de novo os instrumentos. Se eles não adorarem, joguem eles na fornalha. Glória a Deus. E aí, um dos 3 vai dizer: o Nabucodonosor, o meu Deus pode nos salvar. Se você quiser jogar a gente dentro da fornalha, joga, mas fica sabendo que o nosso Deus pode nos livrar. Eu creio. E outra coisa, eu fico pensando em colocar o dedo na cara de Nabucodonosor, o rei global mais poderoso da terra. Ele vai dizer: fica sabendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, vai livrar. E se Ele não quiser, a gente vai morrer dando glória. Deus fazendo ou não fazendo, a gente vai continuar adorando. Então os instrumentos são tocados, eles não adoram. Nabucodonosor manda aquecer a fornalha e joga os 3 dentro da fornalha, amarrados. Mas quando os 3 entram na fornalha, a Bíblia diz que o próprio Nabucodonosor vai dizer: a gente não jogou 3 dentro da fornalha? Por que é que eu enxergo 4 homens dentro da fornalha, andando, marchando, caminhando, e nem um fio de cabelo está queimado? Aí eu me pergunto: o fogo que estava lá dentro não queimava? Aí eu me pergunto: o fogo que estava lá, irmãos, 7 vezes mais aquecido, queimava ou não queimava?
fogo, irmãos, criado pela Babilônia. Mas quando o Rei da Glória entra, vira fogo santo. O que era maldição se torna em bênção e livramento para a glória. Aleluia! Meu Deus, oh, glória a Jesus. Eita glória. O fogo que foi acendido, do qual foram lançados 3 homens. Esse fogo queimou, irmãos, algo entre os 3. Queimou, porque a Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi que saiu intactos de dentro do fogo. Mas foram lançados dentro da fornalha. Como foram lançados dentro da fornalha? Pés amarrados, mãos amarradas. Teoricamente eles não podiam se mover. Teoricamente estavam aniquilados. Não tinha mais jeito, fim, já era, acabou. Mas quando foram lançados dentro da fornalha, irmãos, eu não sei se você pega, como você vê, se você enxerga, mas são lançados dentro da fornalha. E quando Nabucodonosor olha, tentando enxergar 3 homens amarrados, perecendo, já estão de pé, irmãos, caminhando. E há um 4º homem que caminha junto. Não entendi, pastor. O fogo, irmãos, queima apenas as cordas que estavam amarrando. Os 3 foram jogados amarrados, estavam soltos. Pastor, por que é que Deus me permite que possa passar por tanta provação, pastor? É açoite, é prova, é vento, é tempestade. Por que, pastor? O fogo de Deus vai fazer com que as correntes que te amarravam possam ser quebradas. Você vai ficar mais forte, vai ficar mais ousado. Você vai olhar para você e vai dizer: nenhuma fornalha levantada por Satanás tem mais o poder de me parar. Deus vai queimar a corda, Deus vai queimar a fornalha, Deus vai queimar toda a maldição de morte da tua vida. Você vai sair dessa prova baixando. Recebe, varão. Você vai sair dessa prova glorificando. Mas estou amarrado, pastor. Estou preso, pastor. O senhor não sabe como é que eu cheguei aqui. Chegou amarrado, vai sair dando glória. Chegou triste, vai sair pulando. Chegou em depressão, vai sair pulando que nem pipoca. Esta fornalha não vai te matar, não. Eu vou esmiuçar. Essa prova não vai te matar. Ela vai ser, irmãos, usada para que as correntes e as cordas que estão em você possam ser desfeitas. Me explica, pastor. Faz uma reflexão. Talvez há um mês atrás você passou uma prova que você disse: vixe, não tem mais jeito. Tem pessoas aqui que já passaram por provas, já receberam tais livramentos, irmãos. Você não sabe como é que você está vivo. Mas olha você aí, irmãos, fora da fornalha, sem cordas, sem a... Já pensou? Nabucodonosor distrai os 3. Quero saber que mistério é esse. Como é que entra 3 homens de carne dentro do fogo e ninguém? Porque quem olha para você vê carne, um homem, um ser humano. Mas jeito não. O
O teu nome é canela de fogo. Cospe fogo santo em nome de Jesus, Lavarino. Pastor, é bíblico, é fogo de Deus, não é fogo estranho não, é fogo de Deus. Em Atos capítulo 2 a Bíblia diz: estavam reunidos em um mesmo lugar, de repente veio um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como de fogo desceram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam novas línguas. Fogo de Deus. Pastor, o que é fogo estranho? Deus perguntou: o que é fogo estranho? Que às vezes vai a pessoa pulando, glorifica no fogo, no reteté, mas é fogo estranho. Esse fogo estranho na Bíblia é o seguinte: os sacerdotes acendiam o candelabro todo dia, jogava fogo no candelabro. Esses sacerdotes mencionados aqui, eles acenderam o fogo do candelabro e Deus os fulminara, matara eles. E a Bíblia diz que acenderam o candelabro com fogo estranho. Por que fogo estranho? Você não estudou ainda para entender, irmãos, que o candelabro era aceso todo dia com fogo do altar que já estava aceso por Deus. Por quem? Então os sacerdotes tinham que pegar lá, irmãos, fogo que já estava aceso do altar de Deus e acender o candelabro. Por que é, irmãos, que Deus matara aqueles que acenderam o candelabro e ia chamar de fogo estranho? Porque não pegaram do altar de Deus, acenderam com fogo próprio, sei lá de onde pegaram. Deus não aceita fogo de si mesmo. Lá não pegou, Deus não aceita movimento de si mesmo. Se tem movimento, fogo santo tem que vir do altar de Deus. Deus não aceita fogo de outro altar. Não é do teu jeito nem do meu, é do jeito dele. Ou a Bíblia chama de movimento estranho. Logo hoje que esse visitante veio, deve estar acostumado já com a palavra. Ele aí, papai. Fogo santo de Deus não queima. Me ajuda a pregar, diga assim: fogo santo não queima. Por quê? Porque você é fogo santo. Pastor, e por que é que a fornalha não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque fogo santo não queima fogo, irmãos. A fogo de Deus não queima labareda, mistura e fortalece. Eu vou repetir: fogo de Deus não queima labareda. Fogo não queima quem é fogo de Deus. Como assim? Às vezes, irmão Wanda, você acha esse fogo aqui, irmãos, lá da fornalha, é prova, pastor, é prova, é estado de morte. Mas estas provas, esses estados, são chamados biblicamente de fornalha. Você pensa que vai ser destruído, mas não queima, porque você já tem fogo. Posso continuar? Você abre. Isso significa colocar força, perseverar, se posicionar. Com muita força é tomado o reino de Deus. Você vai morrer? Não vou. Eu vou continuar aqui. Força, violência, estão tentando empurrar você para outro caminho. Empurra de volta com violência, sim, mas não saia do lugar que Deus posicionou você.
multidão, empurra a multidão, porque tem uma multidão que só se aproxima de Jesus por conta de pão e peixe, por conta de pão e peixe, irmãos. Mas tem alguém que tem que fazer força, romper a multidão para tocar nele e se tornar curada, e se tornar curado. O pão e peixe vai acabar, meu irmão. Vai. E quando o pão e peixe se acabar, você vai entender que precisa tocar no Mestre para receber virtude, poder, salvação. Fecho aqui, isso daí eu vou estar andando muito. Vem pra cá, Wilson. Senta lá. Último ponto. João capítulo 6, versículo 68. Este é o capítulo depois do capítulo da multiplicação de pão e peixe. Jesus multiplica pão e peixe para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se eu pudesse conjecturar e parafrasear, talvez mais de 10.000 pessoas estão ali no deserto. Elas seguem Jesus porque sabem que Jesus multiplica pão. Se você estudar, irmãos, você vai entender que na época o governo romano escravizava de tal forma, irmãos, o povo de Deus, que a maioria não tinha condições de sobreviver. Aleluia. Estavam falidos. Glória a Jesus. Os chamados publicanos cobravam impostos altíssimos. Parafraseando, se alguém ganhasse talvez R$1.000 de impostos, pagaria quase 90% e tinha que viver o resto. Os publicanos cobravam o que queriam, tinham liberdade. Roma, irmãos, estipulava um valor. Eles roubavam de maneira brutal a Israel, o povo de Deus. Israel estava morrendo de fome. É por isso que uma multidão abandona as suas casas para seguir Jesus. Porque ele multiplica pão e peixe, ele alimenta a multidão. Ele fica famoso. Todos seguem agora porque sabem que Jesus pode multiplicar. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão buscando Jesus porque sabem que Jesus é um multiplicador. Quando Jesus começa a perceber, irmãos, que há uma multidão que só quer pão e peixe, ele começa a mudar a mensagem. E ele vai dizer: quem não comer a minha carne, ele muda o alimento. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ele vai dizer: vocês não estão atrás de mim porque multipliquei pão e peixe, mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que durará para a vida eterna. Fica de pé. Aí chega alguém e diz: Senhor, então como é que eu faço para fazer a tua obra? Ah, não, aí é sensacional. Como é que eu faço para te servir verdadeiramente? Como é que eu faço, Senhor, para te adorar, te seguir de maneira verdadeira? Eles perguntam: como fazemos para fazer a tua obra? Eu esperava que Jesus pudesse dizer: evangeliza, entrega folhetinhos, entrega cobertores para moradores de rua, participe de um grupo social da tua igreja que leva marmitex para os moradores de rua. A gente pensa que isto é ser uma obra de Deus e não é. Deus vai dizer: porque a obra de Deus é essa, é crer naquele
que o Pai nos enviou. Oh, Espírito de Deus. Vocês querem fazer a obra de Deus? Acreditem que eu sou Oh, glória. o Filho de Deus. Aleluia. E você se tornará uma obra. A obra é você. Oh, glória. Não ente- a obra é você. Glória. Porque quando você crer em Jesus, você crê também na sua. Olha para mim. Quando você crê em Jesus, você crê na sua. Calma. Então, se você mentia, você não mente mais. Se você prejudicava alguém, você não prejudica mais. Se você odiava alguém, você não odeia. Se você injustiçava alguém, você não é mais injusto com ele. Oh, glória. Aleluia. Se você mentia, você não mente mais. Aleluia. Louvado seja Se você era alguém bruto e ignorante, você não é mais, porque você crê no Filho de Deus, e Deus está vos tornando em uma obra dele. Aleluia. Que obra, pastor? Alguém vai olhar e vai dizer, não, é a mesma pessoa, tem a mesma cara, mas não tem as mesmas atitudes. Glória. É uma obra de que Deus está realizando. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja teu nome. Obrigado. E aí a multidão que está seguindo Jesus por pão e peixe faz o quê? Asa. Asa. Eita, glória. Fica só as obras, só quem é obra. Meu Jesus. E vai dizer, a palavra está dura. Esse pastor André grita demais. Na verdade eu não gosto muito dele. Não precisa gostar de mim não. Você precisa gostar da palavra. Oh, glória. Não. Mas tem 12 que vai dizer, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sua porta de salvação na igreja evangélica. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus. Exaltado é Deus. Você entendeu a palavra? Amém. Coloca a mão no coração para a gente encerrar. Glória a Deus. Chama para cá, em nome de Jesus, o obreiro Magno, o obreiro Gilberto. Aleluia. Mas olha aqui na porta, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Tua palavra foi pregada, Jesus. Glória. Que a tua palavra possa, Senhor, alcançar o teu povo. Papai, nesse culto de Santa Ceia, o primeiro neste salão, nós precisamos de pessoas posicionadas. Que nesse tempo possa fazer força a nós Aleluia, Jesus. para se permanecer de pé. Não está fácil, mas é possível. Eu abençoo, papai, os teus servos. Oh, glória. Você não vai parar. Amém. Você não vai desistir. Oh, glória. Se alguém, irmãos, nessa noite deseja Seja teu nome. se reconciliar com o Senhor Jesus, se alguém quer entregar a vida para Jesus, depois do último louvor da ceia, um obreiro vai se direcionar a você. E hoje, vocês serão os evangelistas. Eu quero dar autoridade. Se alguém está sentindo no coração, Aleluia, Espírito Diga. Santo de Deus. procurar alguém e perguntar para ele: você quer entregar a tua vida para Jesus? Faça isso. Eita, Você quer glória. se reconciliar com Jesus? Faça isso. Faz com calma, com amor, com educação. O Espírito Santo de Deus vai te usar. Aleluia, Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vem pra cá, pastor Abeliz. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é grandão, glória. Você te dá glória. Tu és cheiroso, Jesus. Quando você dá glória, eu Tu acho és lindo, que Jesus. é Tu és maravilhoso, Rei da Glória. Santo de Israel. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso. 11, se você quiser ler, deixar uma coisa aqui. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, oh glória! Aleluia! Tu és lindo, Jesus. Oh glória!
glória. Aleluia. Levíticos capítulo 11, Oh, glória. versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, Oh, glória. até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Deus. Aleluia. Escuta, eu pequei ontem, há 2 horas atrás eu pequei. Posso participar? Escute. O inferno não está reservado para pecadores. O inferno está reservado para os pecadores que não se arrependem. Verdade. Mas, se nesse momento Aleluia. você se arrepende e entende, irmãos, que o sangue de Jesus pode te alcançar, faça essa Glória. análise. Analise-se a si mesmo e participe. Bom, e participe, irmãos, do sangue, do corpo do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar lavando as mãos aqui, rapidinho, aí, e você vai ficar no espírito e a gente vai. Oh, glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Jesus grande e poderoso. Amigo Espírito Santo. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus, pode colocar o primeiro louvor lá da ceia. Ministração. Baixinho. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor Oh, o glória. que também vos ensinei, Aleluia. que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Segura aqui no mar. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, Aleluia. que é partido por vós. Santo. Fazei isto em memória de mim. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Coloca as mãos para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta o pão, meu Deus. Papai, na noite em que o nosso Senhor Oh, Jesus amigo foi Espírito traído, Santo de Deus. Oh, glória. a tua palavra diz, Senhor, Abençoa, Deus. Abençoa, Pai. a tua palavra diz Abençoa, Espírito Santo. que ele partiu o pão em Aleluia. comunhão com seus discípulos. Glória, glória a E Deus. em comunhão partiu e vos deu. Aleluia. Glória a Deus. E em memória, não é memória, em memória, trazendo para hoje, ele ainda está no nosso meio. Glória a Deus. Fazer isto em memória. Glória. Fazer isto em minha memória desse Senhor Jesus. Aleluia. Nós abençoamos este pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você diz? Amém. Pode ser a igreja em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus de Israel. Glória. Mas ele foi pelas nossas transgressões Aleluia. e morreu
cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de... Coloque em direção aqui a tua mão este cálice. Papai, isto aqui simboliza o teu sangue para o teu povo. O teu sangue, papai, que foi vertido na cruz do Calvário, até a última gota quente de sangue de Jesus, para que você pudesse ser salvo. Papai, que o teu povo possa, papai, entender, discernir o momento mais crucial da igreja do Senhor. O dia que estamos sentados, papai, aqui juntos em comunhão, participando do pão. Nós abençoamos em nome de Jesus, pode ser. Glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Vai voltar, vai voltar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Poderoso. Glória, glória, glória a Jesus. Santo Deus. Aleluia, louvado seja teu nome. Pelas nossas transgressões. Glória a Deus. Só quem pode, irmão. Quem não puder, fica sentado. Mas quem pode sentar, ficar de pé para receber o cálice, só quem pode. Se ficar sentado, o importante é reverenciar aqui dentro, irmãos, do coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Deus grande e fiel. Aleluia, língua Espírito Santo de Deus. Glória, aleluia, Deus Você vai adorar. glória. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moiu pelas nossas iniquidades. Oh, Jesus grande. O castigo que nos traz a paz. Recebe em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras somos sarados. Somos sarados. Estou sarado. Estou sarado. Estou sarado. Deixa baixinho, levanta assim o cálice. Segura o cálice assim, pega o pão. Papai, a tua igreja que está nesse dia, crendo, Senhor, que o sacrifício da cruz foi verdadeiro. Há mais de 2000 anos atrás existiu, foi fato. E uma palavra, Senhor, foi liberada, a última que o Senhor liberou, verbalizando na cruz do Calvário: está consumado, está feito. Significa que o Senhor já pagou o preço. O Senhor já nos comprou, nos remiu. Estamos trazendo à memória isto hoje, nesse dia. Nesta autoridade, Senhor, nesta confiança, toda a igreja participa do pão e do cálice em nome de Jesus. Pode participar e solta o último louvor para nós. Agradeça da tua forma. Dobra o joelho, seja ajoelhado, sentado de pé. Agradeça. Agradeça. Talvez tem muitos aí, irmãos,
E ainda lembra